Olá, estamos aqui hoje na Carreta Agro pelo Brasil para poder falar as estratégias de inovação, um pouquinho do papel do Hub CMA, que é o Hub de Inovação da Federação da Bahia, e do Hub CNA, que é o Hub de Inovação do Sistema CNA, Senar e Instituto CNA. Guilherme, vou pedir para você se apresentar rapidamente, depois eu dou sequência aí com o Matheus. Obrigado, Dani. Bom, meu nome é Guilherme Moura, eu sou diretor da Federação da Agricultura da Bahia e sou assessor de inovação do Senar Bahia. Então, na verdade, o Hub surgiu, né, há 2 anos com uma materialização de um processo que nós iniciamos em 2018. Né? Enfim, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre ele, mas a ideia é que o Hub seja um equipamento, né, do ecossistema de inovação do estado da Bahia voltado para o agro. Perfeito, Matheus. Bom, é muito bom estar aqui, Dani, Guilherme, com vocês. Falar um pouquinho sobre o nosso Hub CNA, né, que é o Hub de Inovação, também uma materialização das ações de inovação do Instituto CNA, principalmente, onde é o locus de inovação, né, do nosso sistema, da CNA e do Senar, mas também de outros projetos, né, que têm o componente de inovação como ferramenta transversal, né, na sua concepção. E a importância disso para o produtor rural de todo o Brasil é um pouco do que a gente vai discutir aqui hoje. Perfeito. Guilherme, vamos começar com você, né? Qual tem sido aí o papel no ecossistema de inovação, principalmente da Bahia, do Hub CMA, e quais têm sido aí as principais iniciativas, ações de vocês aí esse ano para poder realmente entregar valor para o produtor rural? Bacana. Vamos lá, eu costumo dizer o seguinte: a inovação está no DNA da agropecuária brasileira, né? A gente é o que é, né? O Brasil é uma referência no agro mundial, porque o produtor, né, é uma atividade heterogênea, mas o produtor que aposta em tecnologia, que aposta em inovação, né, é um produtor, é uma agropecuária muito competitiva. Somos referência no mundo em diversas cadeias produtivas. Mas, né, desde 2018, e aí foi uma ação conectada com o Senar Central e com a CNA, nós iniciamos esse processo de inovação através da transformação digital. A gente entende que essa estratégia tem que ser adotada para a gente continuar surfando essa onda e sendo referência, né, um player global e sendo referência em competitividade para o resto do mundo. Em 2018, a primeira ação que é feita em conjunto com o Senar no Brasil foi um hackathon que aconteceu em Juazeiro. Foi o primeiro evento assim de transformação digital, nesse movimento, né, da questão digital, que é feito pelo sistema, acontece na Bahia, né, em Juazeiro, no final do ano, e desde então a gente vem fazendo uma série de eventos. Em 2019 fizemos dois hackathons, iniciamos um processo de levantamento de problemas, que é justamente uma premissa básica também, veio da estratégia quando o Senado Central resolveu criar sua estratégia, né, junto com obviamente, com as regionais, de trabalhar inovação. A primeira coisa que foi dita, que eu achei, que eu carrego comigo até hoje, é: a gente não faz inovação por inovação. A inovação ela tem que aterrissar e ela tem que ter como objetivo final, né, a transformação do produto, a melhoria da sua competitividade. Então, a premissa básica para a gente estar fazendo qualquer iniciativa é justamente a questão do levantamento de problemas e o entendimento do que é a dor do produtor. Então, desde então, a gente tem feito hackathons, que são estratégias de sensibilização e levantamento de problemas. Aí, em 2021, a gente fez o primeiro desafio de inovação aberta, que foi um desafio tecnológico para a questão do inventário florestal, que também foi um sucesso, teve participação de iniciativa privada, a gente abriu edital para todo o Brasil, tivemos 28 startups inscritas, selecionamos 15, no final teve uma finalista, enfim, e o produto já foi testado e está sendo modelado para chegar no mercado, e tínhamos essa série de inovações sem uma materialização de um espaço, apesar da interlocução que a gente já tinha junto ao ecossistema de inovação do estado da Bahia e do Brasil. Em 2022, a gente monta o Hub. Então, o Hub chega, mais uma vez, para ser esse espaço de convergência. É um espaço que está incluído no ecossistema de inovação do Estado. A ideia é que todo o ecossistema faça uso dele. Então, a gente faz meetups lá de temas basicamente relacionados ao agro, mas não necessariamente. Encontros, né, reuniões. E o Hub tem basicamente três grandes estratégias. O levantamento de problemas permanece, a gente escolhe as cadeias produtivas, desloca o time, faz o levantamento em loco, em conversa com os produtores, né? O outro ponto é essa questão da inovação aberta. A gente continua com essa estratégia, estamos com um edital aberto, inclusive agora, né, para a mecanização da cadeia produtiva do cacau, baseado justamente nas dores que são feitas a partir desse levantamento de problemas, e a prova de conceito, que aí eu acho também que é o grande truque que nós, como sistema, temos, porque eu posso estar sendo até soberbo na minha fala, mas eu tenho a impressão que nenhuma outra instituição
né, tem essa capilaridade, essa aproximação com o produtor que o Senar tem através de sua assistência técnica. Então, eu acho que nós, pela capilaridade que a gente tem, no caso da Bahia especificamente, 1.100 técnicos, 33 mil produtores atendidos, relacionamento que é feito mensalmente com eles, né? Então, eu acho que a gente tem, assim, total condições de estar testando tecnologias para aqueles produtores, obviamente, que têm aptidão para isso. Sem dúvidas, Guilherme. O Matheus sempre fala, né, que nós somos a voz do produtor rural. Realmente, ninguém como nós temos tanta proximidade, entendemos quais são realmente os desafios, as dores ali no campo, né, como a CNA, o Senar Instituto CNA. E é muito interessante a gente ter essa oportunidade realmente de entregar e levar valor ali na ponta para quem a gente realmente representa, que é o produtor rural. Matheus, a gente sabe que o Hub CNA surgiu ali no final de 2022, apoiando startups por meio de investimento, também lançando esses desafios no mercado e buscando soluções, né, que endereçavam esses problemas. E agora, em 2024, o Hub vem com outras iniciativas, ganha mais capilaridade, deixa de olhar para startups que estavam muito concentradas em Brasília e agora olha também para todo o Brasil e não só Brasil, né? Tem olhado também para startups do mundo, buscando aí realmente aquilo que vai impactar ali no campo, nas propriedades rurais. Conta um pouquinho, Matheus, quais têm sido as iniciativas do Hub CNA e não só do Hub CNA, mas também do Instituto CNA para levar inovação para o campo, tecnologia? Bom, Dani, a gente está absolutamente convictos, né, de que a inovação, a tecnologia deixou de ser há muito tempo aí um luxo ou digamos, uma prerrogativa de grandes produtores, aqueles que têm capital para investir. A inovação, a tecnologia é um fator de sobrevivência, né, no setor como um todo. Em todas as atividades, a gente se depara com margens das atividades rurais cada vez mais achatadas, né? E para você ter um ganho efetivo, para que o produtor possa se manter na atividade, obviamente ele tem que ter ganho de escala. Ganho de escala, para multiplicar por uma margem, você tem que ter produtividade, porque senão você não consegue sobreviver nesse cenário que é tão adverso, com tantas intempéries, com tantas dificuldades mercadológicas para o produtor, tanto na compra de insumos quanto na venda do produto. Então é preciso que a gente tenha soluções, né, que sejam acessíveis pelo produtor rural, que caiba no bolso do produtor e que ele, né, obviamente, tenha o resultado positivo que ele espera. Né? Então, para isso, o Instituto vem modelando alguns produtos desde 2018. A gente trabalhou, que é um programa que o Guilherme citou, né, que é o AgroUp, que fez algumas atividades nas 5 regiões do Brasil, né, em 5 estados das 5 regiões. Bahia foi um deles, foi um grande parceiro no início. A gente fez esse hackathon em Juazeiro, que deu início a todo esse movimento dentro do nosso sistema. A gente sabe que o ecossistema ele já está bem recheado, né? Tem muitos atores, muitas instituições, entidades que trabalham, que fomentam, que financiam a inovação no Brasil. E o nosso posicionamento, né, o nosso pensamento é que a gente tem que vir para somar, né? Não fazer mais do mesmo e valorizar os diferenciais, como o Guilherme falou, né? Que é a aproximação com o produtor, o levantamento de desafios tecnológicos, possibilidade de fazer prova de conceito. Eu acho que a nossa instituição tem essa facilidade, né, esse potencial para fazer isso e agregar o ecossistema, né? De certa forma, trazer algo novo para aqueles que já estão fazendo. Então, dentro desse cenário, né, em 2024, a gente iniciou um programa forte de impulsionamento de startups em todo o Brasil. Depois eu vou te pedir, Dani, para passar os números, né, que você está com os números mais atuais do que eu, que na verdade é um estímulo mesmo para a gente identificar soluções, algumas mais iniciais, outras mais avançadas, que é o nosso, digamos, nosso pontapé de partida para fazer prova de conceito. Eu acho que o grande diferencial da nossa instituição para o produtor rural é a gente identificar soluções mais maduras e testá-las antes dele adquirir, antes dele fazer um investimento, porque muitas vezes esse investimento pode inviabilizar a produção dele. Então é preciso que tenha instituições que façam, que acompanhem, que estejam ao lado do produtor para fazer essas validações. Uma vez elas validadas, estando tudo certo, o produtor faz o investimento, né? Então esse programa de impulsionamento é muito nesse sentido. As provas de conceito, a gente tem uma meta de fazer 10 provas de conceito ainda em 2024, vamos fazer, né? E aí sim o Instituto financia essas provas de conceito, financia todo o custo da startup, né, para fazer esses testes. Uma vez dando certo, a gente dá o selo de produto testado ou validado, enfim, passado pelo crivo do Instituto CNA. E também mapeamento de desafios tecnológicos. Esses são os 3 principais, digamos assim, ações que a gente faz no Instituto, tentando aí colaborar com o ecossistema e principalmente com o produtor rural.
Exatamente. O programa, né, de impulsionamento do agro que o Matheus citou é o maior programa de impulsionamento do agro hoje no Brasil e a gente acredita que seja do mundo também, então estamos levantando essa informação. E foi um programa que teve, né, uma capilaridade muito grande, então inscrições nos 27 estados do Brasil, 5 países diferentes. Então, além do Brasil, a gente teve Argentina, Costa Rica, Colômbia e Canadá, com startups interessadas em ter suas soluções aqui no nosso país e próximas, né, do sistema CNA, cenário do Instituto CNA. A gente está aí, vai certificar pelo menos 50 startups, eu acredito que vai ser o dobro disso, mais de 100 startups certificadas e que passaram a cumprir os requisitos nesse programa. Um outro ponto interessante, eu acho que, Matheus, que vale ressaltar, né, que essa pesquisa que a gente fez aí, levantando quais são realmente as dores no campo, em que a gente teve mais de 12.800 respondentes nessa pesquisa, em 9 cadeias produtivas do agro, é que 61% desses respondentes, eles disseram que têm interesse em experimentar novas tecnologias, trazer inovação para suas propriedades, desde que essas tecnologias elas sejam testadas anteriormente ou validadas por alguém. E eu acho que é aí, né, que o Hub CNA e o Hub Semear cumpre o seu papel muito bem, de ir para campo, testar aquela solução, acompanhar, medir quais são os resultados de sucesso, né? Quais são ali os pontos de atenção em relação a essa tecnologia e, com isso, dar capilaridade. Então, aqui na Bahia, como o Guilherme falou, mais de 1.100 técnicos presentes no estado. Em todo o Brasil, a gente tem mais de 8.000 técnicos e mais de 150 mil produtores rurais sendo atendidos pela TEG nesse momento. Então, a gente vem realmente para levar o máximo de tecnologia possível e inovação, visando ali aumentar a produtividade, redução de custo e eficiência para esses produtores. Guilherme, hoje, né, você falou que está aí com um desafio aberto, olhando aí para maquinários ali para colheita e para descascar ali o cacau. O que mais que vocês têm olhado? Quais têm sido as tecnologias aí que estão ancoradas, próximas ao Hub hoje, para a gente entender e conhecer um pouquinho? Bacana. Bom, na verdade, assim, a gente lançou esse desafio, né, como você falou, só para explicar um pouquinho dele, a cadeia produtiva do cacau é uma cadeia que faz uso muito intensivo de mão de obra, né, e obviamente que mão de obra é sempre um desafio muito grande, né, seja pela questão dos custos, seja pela questão da escassez, né, então, em mão de obra, fora a questão da mão de obra qualificada. Então, a ideia é tentar aumentar a mecanização, né, para melhorar a competitividade do setor. E a gente chama no cacau de colhe e quebra. Né? A colhe e quebra é uma prática, é a prática que mais demanda mão de obra, né, no processo de produção do cacau. Então, a ideia é atacar justamente ali talvez o maior desafio que a gente tem nessa estratégia da redução da dependência da mão de obra. A gente está na Bahia, né, então a Bahia é um estado que boa parte dele está em regiões semiáridas, né? Então a gente tem, seja aqui no semiárido mesmo, até alguns acortes da região do Cerrado, mas enfim, então a questão hídrica é uma questão importante para a gente também. A gente fez uma aproximação com o pessoal de Israel, né? A gente teve um contato direto com a Consul, acho que o tema é esse, né? Ela é a Consul para Assuntos Econômicos de Israel. Eles têm um recorte assim específico para isso, e a ideia é justamente a gente se aproximar do Estado, do país, para a gente tentar trazer estratégias ligadas à questão da convivência nessas regiões mais secas. Então, eles passaram um portfólio para a gente de empresas de Israel, por exemplo, que podem estar ofertando esse tipo de solução. A gente está fazendo a curadoria, a gente quer fazer esse meetup, né? A gente quer fazer esse encontro dos produtores com essas empresas para a gente ver se a gente consegue alguma coisa. A gente tem ainda acontecendo uma prova de conceito de uma empresa de uma startup chamada Orienta Agro, que ela faz a análise de solo, né, de forma muito mais simplificada. A gente, por exemplo, tem um laboratório né, que faz análise de solo, enfim, ele é um laboratório móvel. Se essa startup funcionar, por exemplo, se a solução dela a gente provar que funciona, o custo cai bastante e em vez de um laboratório, você precisa de uma moto para fazer esse tipo de coisa. Estamos testando também, até aqui na feira, mais 2 startups, que é a Puba, que é uma startup que tem uma solução também ali para a região do Vale de São Francisco, que substitui o caulim. Caulim é um produto que você passa para proteger o fruto,
né, da questão do sol, que queima o fruto, retarda a questão do amadurecimento. É um substituto para esse caolino, então o produto tem esse potencial. E a Teletank, que é uma startup ligada à piscicultura, que também a gente tem um potencial grande aqui na região de Paulo Afonso nosso, que é uma startup que cuida desde a parte de gestão até da questão de manejo. Essas são mais ou menos as soluções que a gente está vendo agora, né, nesse momento. Mas é como você falou, Dani, eu acho que a gente quer escalar isso. Então, aproveitando que você falou um pouco da estratégia de impulsão de vocês, do Impulsiona Agro, né? Eu acho que esse programa, Matheus, a gente vai estabelecer uma relação mais densa com as startups, mais próxima. A gente vai entender, né, o que está acontecendo efetivamente no Brasil com esse programa, com essas inscrições, e a gente não está aqui para inventar nada, a gente está aqui para somar. Então, se a gente faz levantamento de problema, né, a gente entende quais são as dores. Se a gente tem clareza quem é que tem aqui no país que pode estar ajudando esses caras a resolver essas dores, obviamente com todo esse processo de validação, né, que é o papel que a gente faz, pronto, a gente não reinventa nada, a gente entra no meio ali para racionalizar e otimizar o processo. Então, eu estou muito entusiasmado, a gente estava batendo um papo aqui antes sobre isso. Eu acho que, assim, o que a gente tem que ter agora é um pouco de sabedoria para justamente trabalhando em rede, para que as nossas ações estejam sempre em sinergia com o que vocês estão fazendo, de forma complementar para que a gente possa potencializar elas. Exatamente. O Hub CNA ele tem hoje o objetivo de complementar outros hubs de inovação, né, que existem no Brasil, focados no agro, com soluções para o agro, e vem realmente para apoiar, né, soluções que estão ali, ou até mesmo os desafios que a gente sabe que são diferentes, dados os segmentos do agro, as regiões do Brasil, que a gente tem muita diversidade e cada região tem uma peculiaridade diferente. Então, a gente vem aí para somar e realmente não sobrepor essas iniciativas, né? Então, é por isso que a gente se aproxima de hubs como o Semear e vários outros hubs que já possuem envergadura e um papel que a gente reconhece muito ali dentro do Hub CNA. Matheus, e ali no Hub CNA, né, quais têm sido as tecnologias que estão sendo investidas, as tecnologias que estão em campo hoje sendo testadas? Traz um pouquinho para a gente aí, o que está sendo feito. São algumas, né, que a gente vem trabalhando em parceria com os empreendedores, mais uma vez, sempre identificando parte de uma identificação de um problema, de uma situação que precisa ser resolvida, né, e que a inovação, a tecnologia pode, de alguma forma, trazer algo novo, algo que a gente entenda que ainda não esteja no mercado difundido, enfim, aí a gente entra apoiando nessa parte, até para que isso se torne uma realidade para o maior número possível de produtores. Então, eu vou chegar lá, Dani, mas eu gosto sempre de frisar, tanto para os empreendedores, para as instituições, aquelas que estão aí fomentando a inovação no Brasil, né, que é importante a gente ter foco na solução do problema, né, ou seja, para aquilo de fato que vai resolver o problema do produtor, né. É muito comum no ecossistema a gente ver aí proposta de solução, investimentos altos até, para problemas que não existem ou que o produtor não manifestou, né. Então, de uma certa forma, a nossa instituição, seja FAEB, Senar Bahia, as outras federações, os hubs, né, que têm trabalhado de forma mais séria, mais profissional essa questão da inovação, é importante ter foco naquilo que de fato é um problema para o setor, para a gente não ficar aí. O Brasil não tem uma situação econômica que permita a gente ficar, né, investindo recursos, né, naquilo que de fato não vai chegar até o produtor. Então, acho que não é nenhuma dica, mas é algo que eu sempre falo para os empreendedores, porque tem muito problema. A gente não precisa criar outros, né? Então, vamos procurar solução para aquilo que realmente faz sentido. Então, nessa linha, um dos grandes desafios da pecuária, né, é a questão da identificação, da rastreabilidade, a identificação individual dos animais. O Brasil tem menos de 10% do rebanho hoje nacional, que é muito grande, mais de 220 milhões de cabeças, ele é identificado individualmente. Há muita identificação por lote, né? Mas individualmente, para atender algumas exigências de mercados, tanto doméstico, mercado interno, quanto mercados internacionais, você precisa ter um volume de animais identificados, rastreados, da origem até o abate, que é uma exigência de mercado que cada vez está se tornando uma realidade, né? Então, hoje a gente tem um custo muito elevado para o produtor para identificar de forma individual todos os seus animais, né? Então, a gente está testando uma tecnologia, tá até aqui em Feira de Santana, é uma startup canadense que a gente está trazendo uma solução que trabalha com biometria, com identificação facial e de vários pontos do animal,
né, para dar a identificação daquele animal de uma forma mais otimizada. Tem um custo, óbvio, da tecnologia, mas a gente acredita que com o ganho de escala, esse custo vai se diluir, né? Então, essa de fato é uma tecnologia que a gente está apostando bastante, é uma delas, né, que é a questão da biometria. Estamos trabalhando também com uma startup de Brasília, que está trabalhando a questão de nanotecnologia, são partículas à base de carbono, né, que prometem, que já estão dando resultado, né, Dani? O crescimento de plantas, favorece o crescimento de plantas, favorece também o ganho de peso de animais. Então, a gente está testando esse produto, que já está no mercado, mas a gente quer disseminar ele de uma forma maior, que é a arbolina, né? Muita gente já testou, mas tem todo um protocolo ali de uso que precisa ser passado para o produtor para usar de forma adequada. Também tem tecnologia para bioinsumos, né, para identificação, mapeamento e controle biológico de pragas nas lavouras. A gente está começando esse teste agora. Me ajuda aí, Dani. Você que está... Temos para seguro paramétrico, temos questão de sustentabilidade, então a gente está olhando aí para diversos segmentos e eu acho que vale ressaltar, né, os testes em campo, ele tem trazido muitos aprendizados para nós ali, para realmente medir, né, o impacto para o produtor rural. E o Hub CNA ele tem olhado muito para o pequeno e para o médio produtor, porque a gente entende que o grande produtor rural ele já tem acesso à tecnologia e recursos, né, econômicos, financeiros, para trazer a tecnologia para suas propriedades, e as grandes empresas estão olhando para os grandes produtores. Perdão, pode concluir. Então, assim, essas soluções, né, que são acessíveis e adaptadas ao pequeno e médio produtor, tem sido muito relevante para a gente poder testar e aplicar isso realmente ali na ponta. Não, eu só queria falar, você lembrou, e dessa solução aí de seguro paramétrico, né, que é uma inovação no mercado financeiro, né? A gente tem um percentual muito baixo de área de produção agrícola brasileira hoje segurada, né? Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que quase 100% das áreas lá são seguradas, né? Então é uma política pública que precisa ser ampliada, precisa ser intensificada, e a gente viu aí, né, os casos recentes no Rio Grande do Sul, né, com chuva, né, em excesso, agora as queimadas, né, com a questão da seca, enfim. Então, o produtor rural, todos os anos, ele é submetido a diversas adversidades climáticas, né? Então, o seguro paramétrico, para quem não sabe, ele entra nessa linha, né? Ou seja, ao invés de você fazer um seguro de safra, como é mais comum, você faz um seguro de clima, né? Então, o produtor, principalmente de agricultura, de lavoura, né, ele trabalha muito com janelas, né? Janelas, dias de chuva, dias de sol, e o produtor faz o seguro exatamente daquele período. Então, se naquele período eu faço uma previsão que não vai chover e eu vou plantar ou eu vou colher, e se acontecer o inverso, né, o produtor recebe. Então é uma inovação muito interessante. Essa startup que está com a gente, ela já está com o produto pronto, já está com algumas seguradoras já que estão financiando, e a gente acredita que é uma alternativa muito boa da gente aumentar a quantidade de área segurada no Brasil, de certa forma protegendo aí o produtor dessas dificuldades, intempéries que acontecem todos os anos. Bacana. Me permita só fazer um comentário, porque você falou de seguro paramétrico, eu quero citar aqui um exemplo. Acho que, não tenho certeza do que eu vou dizer, mas acho que o primeiro seguro paramétrico que foi feito no Brasil foi de cacau. Que legal. E então, foram 3 produtores, eu fui um produtor piloto para fazer o seguro paramétrico. Olha que legal, bacana. E a inovação era exatamente isso, você tinha a aferição para você acessar o seguro ou não. Era baseado numa janela, não me recordo os meses agora, mas se chovesse X milímetros, se não chovesse, né? Naquele período, você recebia o seguro e tinha uma escala. Se chovesse 0, era o seguro integral. Se você chovesse fracionado, recebia uma parte do seguro. E a inovação que tinha por trás disso é o seguinte: o valor que eu tive que pagar à seguradora, que estava fazendo o seguro, eu paguei com crédito de carbono. Olha. Porque o produto cacau no sul da Bahia Cabruca, né, que é um sistema agroflorestal. Então, por isso que foi um pilotinho. Teve alguma empresa que se apropriou daquele meu carbono naquele ano, que foi gerado, né, naquela parte da fazenda. Isso virou um ativo e ela pagou monetariamente a seguradora. Legal. E eu não paguei nada. Legal. Foi uma modelagem interessantíssima para a gente testar como é que funciona. Basicamente, uma articulação com iniciativa privada. Então, alguma empresa do mercado privado
pagou a seguradora por mim, fiado no meu carbono que eu sequestro lá na minha Que área. legal. Muito interessante. E tem mais uma tecnologia também que promete impactar o produtor rural, que o Hub CNA tem testado, que é uma tecnologia também importada de Singapura, que ela faz a análise molecular de alguns produtos, e a gente tem desenvolvido algo para o café, que é buscando aí, né, por meio de um espectrômetro, trabalhar ali defeitos do café. Então, trazer um laudo ali para o produtor rural em relação se o café está com mofo, se ele está fermentado, rio, riado, riozona, e a gente munir, né, o produtor rural ali no campo de informação para que os nossos técnicos da TAG possam, né, trazer como ferramenta de manejo para o produtor corrigir esse café para uma próxima safra e ter um café ali de maior qualidade. Então, são várias tecnologias aí que a gente está olhando, testando, assim como tem sido feito pelo Hub CMA. Matheus, para a gente finalizar aí, né, quais são aí as tendências que você tem visto, que o Hub CNA, né, juntamente com o Instituto CNA, tem olhado e buscado para realmente trazer valor ali para o produtor rural? Assim, a gente sempre se baseia, né, a nossa pauta sempre está vinculada ao dinamismo do setor e àquilo que o produtor tem nos manifestado. Então, esse recente estudo que a gente citou, que você citou também, a gente ouviu mais de 12 mil, quase 13 mil produtores rurais de todo o Brasil, muitos aqui da Bahia, e assim, as carências, as dificuldades ou dores, né, que eles mais manifestam são relacionadas, o Guilherme falou sobre isso, questão da mão de obra, né? Então isso realmente é um grande problema hoje, tanto em escassez de mão de obra qualificada, né, quanto no custo. Se o produtor for investir, né, for aumentar sua produção, ele é totalmente dependente, muitas vezes, da mão de obra, e isso tem se tornado, muitas vezes, um fator de inviabilização mesmo da atividade econômica dele. Então, o Instituto CNA está olhando muito para a questão da mecanização, só que não a mecanização como ela está hoje disponível no Brasil, né? Que é para médios e grandes produtores. Acho que já não tem nem muita inovação nessa área, porque as próprias empresas já trabalham, já tem grandes centros de pesquisa, enfim, já tem muita coisa pronta para o grande e para o médio produtor, né? Mas a inovação e a mecanização, melhor dizendo, voltada para o pequeno produtor. Essa é uma dificuldade, se ela fosse fácil já estava aí, né, Guilherme? Então, a gente sabe que precisa de investimento, precisa mostrar para essas empresas, para a indústria nacional ou até internacional, que existe um mercado todo aberto ainda de muitas operações que são feitas manualmente nas propriedades e que isso inviabiliza muitas vezes o crescimento, a evolução daquela propriedade. Então, a gente está com um olhar para final de 2024, início de 2025, muito forte na questão da mecanização. Mecanização para pequeno produtor, que é um desafio e que a gente precisa encontrar solução, né? Porque são muitos produtores, o Brasil tem 5 milhões de estabelecimentos rurais, né? Desses aí, mais da metade vivem economicamente da atividade e que muitos deles não têm uma máquina na propriedade, não tem uma ferramenta para agilizar, para otimizar o serviço, a atividade do dia a dia. E é atrás disso que a gente está indo, né, que a gente está com foco agora para buscar identificar essas máquinas, fazer todo esse processo de prova de conceito, validação, identificar quais são as dificuldades e até mesmo o potencial dessas máquinas para levar para um número maior de produtores. Então, eu posso dizer que assim, o nosso olhar hoje está muito voltado para isso, porque a gente acredita que isso vai dar um grande salto aí de qualidade, de aumento de produtividade, melhoria até de qualidade de vida para esses produtores. Com certeza. E esse estudo que a gente fez, né, Matheus? Ele realmente mostra que em todas as cadeias produtivas, a questão da escassez, qualidade de mão de obra é uma dor para todos os produtores rurais. E Guilherme, e aqui na Bahia, quais as tecnologias vocês têm buscado? Quais têm sido aí as principais tendências aqui para o estado? Então, excelente, né, ouvir isso que o Matheus acabou de colocar, porque vai totalmente ao encontro, assim, do que a gente tem pensado. Voltando a falar do desafio do Cacá, do desafio que a gente está aberto aqui agora, isso é no final desse mês, é exatamente isso. A gente quer desenvolver uma máquina de colhe e quebra para o pequeno produtor, né? Ela tem algumas outras características, mas sobretudo que ela tem que ser acessível do ponto de vista econômico, volumes menores, né? Obviamente para reduzir, mas que não precisa ter grande escala para produção, para justamente poder viabilizar. Porque assim, o agro, muito se fala do agro brasileiro, eu até comecei minha fala falando que o agro brasileiro é competitivo, referência mundial, pá. É verdade, mas o agro é muito heterogêneo, né? Existe uma diferença muito grande entre
entre o grande e o médio produtor, né, sobretudo em determinadas cadeias produtivas, e o pequeno produtor. O pequeno produtor tem muitos desafios de melhora, de redução de custo e agregação de valor, né, ao seu negócio. Então, quando a gente começa a olhar para ele com estratégias diferentes, é fundamental. E a mecanização é outro aspecto. Aí a gente estava falando de rastreabilidade, Dani. A rastreabilidade é um outro ponto muito importante, sobretudo para o pequeno, porque com a rastreabilidade você abre uma janela muito grande para a questão da agregação de valor. Né? Você passa a trabalhar produto de origem, né? Trabalhando na questão muitas vezes de onde saber onde está sendo produzido, com características específicas, que isso agrega valor ao consumidor final. Então, assim, muitas vezes quando a gente pensa em estratégias de agregação, eu estou falando para queijos, chocolates, cafés, né? O consumidor está cada vez mais interessado em saber onde foi plantado, né? Como foi produzido, foi em algum sistema que tinha alguma estratégia conservacionista. Para você falar sobre tudo isso, você precisa garantir a rastreabilidade, né? Então, coisas que no passado muitas vezes pareciam muito distantes da gente e ficava muito na retórica, com a tecnologia isso começa a ficar viável, né? Começa a ficar viável você chegar lá numa gôndola de supermercado, escanear um QR Code e contar toda a história daquele produto, né? Então, assim, e isso em mercados mais maduros tem muito valor. E num país como o nosso, que é um país em desenvolvimento ainda, em alguns mercados também, dentro do próprio Brasil, você encontra valor. Então, eu acho que, assim, foi bacana o bate-papo aqui, que você percebe que as estratégias são bem amplas. A gente passa desde melhoria do manejo de produção, até a questão da restabilidade, né, questões ligadas também à questão da qualidade, enfim. Então, eu acho que as estratégias são muitas e esse é um desafio que a gente tem, o Hub tem pensado em soluções como isso. A gente quer também atrair o médio grande. E o médio grande passa aí por sistemas mais sofisticados, de IoT, Big Data, inteligência artificial, né, e que também, sem dúvida, para determinados tipos de produtores faz muito sentido. Então, eu acho que a gente tem que pensar em todo o escopo, atrair todo mundo, mas a gente tem que ter estratégias diferentes, né? Porque apesar do agro ser, e o agro brasileiro ter potencial enorme, né? Independente do seu tamanho, ele ainda é muito heterogêneo, inclusive com soluções diferentes para determinados perfis de produto. Perfeito. Matheus, Guilherme, quero agradecer aí, né, a oportunidade de estar com vocês aqui nesse podcast. Para mim foi de muito aprendizado, muito insights, espero para os ouvintes também.